E uma pesquisa mostra que muitas empresas ainda são preconceituosas na hora de contratar funcionários. Mais de 6% dos empregadores assumiram que não admitem pessoas obesas, mesmo sendo qualificadas. É um drama a mais para esses trabalhadores em tempos de crise e desemprego em alta no país, como mostra a reportagem de Samara Bastos. O que te desclassificaria de uma vaga de emprego? A falta de experiência. A falta de estudo atrapalha, porque somente a graduação hoje em dia não é suficiente. Para a Franciele, é o excesso de peso. Ela já perdeu inúmeras oportunidades de emprego por causa da obesidade. Em todo lugar sempre tem alguém que tem o preconceito, né? Em uma das seleções, ela conseguiu gravar a justificativa para não ser contratada. A empresa não fornece uniforme, entendeu? E aí não tem um uniforme padrão. É política da empresa, é PMG, entendeu? Franciele participava de uma seleção para uma vaga de vendedora de uma grande empresa no ramo de artigos esportivos. Segundo ela, quando enviou o currículo, logo foi chamada. Tinha qualificação, tinha experiência, eu trabalhava bem na área e por conta de um preconceito não conseguia vaga e a gente se sente mal. Por conta de um estereótipo, eles te qualificam, eles te desqualificam, né, para aquela vaga, aí é bem complicado. Ela conta que logo após os candidatos se apresentarem, ela foi chamada em uma sala. Eu fiquei sozinha com as meninas do RH. Aí eu perguntei para elas se realmente esse era o motivo. Eles disseram que a empresa não trabalhava com uniformes acima do G, que tinha esse biotipo exigido para trabalhar na empresa, que era uma loja de esportes, e que eles não fabricavam uniformes maiores desse tamanho para trabalhar. Como já tinha passado por constrangimentos parecidos, Franciele gravou a conversa no celular e processou a empresa. Por eles serem uma empresa do ramo de varejo esportivo, eles buscam alguém que tenha um perfil um pouco mais atlético mesmo. Eu não fui atrás de dinheiro, eu fui atrás para que outras pessoas não passem por isso novamente. Tanto que quando eu postei isso na internet, isso repercutiu, e muitas pessoas falaram que já passaram por isso na mesma empresa e que hoje elas tinham certeza que era por conta disso. Que na época elas ficaram com essa impressão, mas como não deixaram declarado e não quiseram expor, eles se sentiram mal, mas não fizeram nada. Então eles já fizeram isso com muitas pessoas e é por isso que eu processei também. O processo está na reta final e, segundo a pedagoga, a justiça já deu sentença favorável a ela. Nesse período, a empresa procurou Franciele para se desculpar e oferecer a vaga para a qual ela tinha sido reprovada. E aí eu não aceitei, né? Por conta de tudo que eu passei, eu não ia ter como trabalhar nessa empresa, até porque eles só me ofereceram por conta da repercussão. O preconceito na hora de contratar quem está acima do peso, na maioria das vezes, não é exposto, mas é comum. Segundo uma pesquisa de uma agência de empregos online, mais de 6% dos empregadores assumiram não contratar pessoas obesas. Nossa sociedade evoluindo em tantos aspectos, mas quando se trata das pessoas com sobrepeso, a gente não evolui, muito pelo contrário. O preconceito acaba ficando cada vez mais explícito. A maioria das pessoas, os contratantes, entendem que o obeso ele pode ser lento, ele é preguiçoso, ele é desleixado e, eventualmente, ele não tem controle de nada. O que é um erro, essa analogia? Ela não pode ser julgada profissionalmente. Às vezes, uma pessoa com sobrepeso ela pode ser extremamente capacitada. Capacidade era o que não faltava para a Bruna. Em 2014, ela prestou um concurso para dar aulas na rede estadual de São Paulo. Passou nas provas, mas foi reprovada na perícia médica. Foi absolutamente discriminatório, na minha opinião. E humilhante, muito. E decepcionante, acima de tudo. Bruna começou a dar aulas em 2007. Se especializou em filosofia e trabalhou em 2 faculdades no interior de São Paulo. Para ser efetivada como funcionária do Estado, ela precisava ser aprovada num concurso público. O que a professora não esperava era ver no documento da perícia que ela não estava apta ao cargo público estadual. Quando eu descobri que eu não poderia assumir, e mais, o motivo pelo qual eu não poderia assumir, eu fiquei, assim, arrasada. Porque a realidade é que é um tanto humilhante.
você ser desacreditado, você ter a sua competência julgada por um critério que em nada deveria mudar o trabalho do professor. Meu trabalho é intelectual, meu trabalho não é físico. No dia do exame, Bruna pesava 110 quilos. O índice de massa corporal, o IMC, estava acima de 40. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade mórbida é uma doença grave. E o Estatuto do Funcionalismo Público de São Paulo proíbe a contratação de pessoas com IMC acima de 40. Mas Bruna entrou na justiça. E um mês depois, com 6 quilos a menos, ela conseguiu o direito de assumir a vaga e ser oficialmente funcionária pública. Júlio também já teve muitas portas fechadas. Com 1,92 m de altura e 200 quilos, o peso é sempre um problema na hora das entrevistas. Ninguém tem coragem de dizer claramente, falar, olha, eu não vou contratar você porque você é gordo. Simplesmente você entra num processo seletivo e a pessoa fala, olha, você não se encaixa para dono da vaga. E aí você participa de um processo onde uma pessoa que está sentada do seu lado, com o entrevistador, fala, problema, bicicleta, ela fica e você sai. E aí você fica naquela, sem saber, simplesmente você não se encaixou no perfil. Em um dos processos, ele diz que precisou informar o peso na ficha de inscrição. Com o tempo, você vai criando uma certa resistência, você vai criando uma casca. No começo, dói usarem contra você aquilo que você também não gosta. Ninguém gosta de estar indo contra o padrão da sociedade. Há 3 anos, ele conseguiu este emprego como barbeiro. A contratação foi tranquila, mas Júlio diz que ainda sofre preconceito, dessa vez por parte de alguns clientes. Elas te medem de cima e embaixo, com um olhar meio que de reprovação, te seguem com um olhar o tempo todo, parece que você é o centro da atenção onde você chega. Segundo o psicólogo, a rejeição profissional ou pessoal por excesso de peso causa um desgaste emocional na pessoa, que pode ser transferido para a saúde. Uma pessoa que se sente rejeitada, então no caso dos obesos, que infelizmente a sociedade ainda rejeita, pode gerar uma depressão, pode gerar um problema de saúde, pode até intensificar uma compulsão alimentar. Então, a gente tem que parar de estigmatizar, de criar o estereótipo que o obeso tem que ficar às margens da sociedade. Júlio diz não sofrer com este tipo de problema. Ele já se acostumou com os olhares e comentários indiscretos. Já tive mais problemas com autoestima, de me olhar no espelho, de não gostar do que eu via. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui gostando de mim, fui aprendendo a me amar e aí isso foi melhorando até, em relação até com o preconceito das pessoas.